Olá, colegas, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade na nossa série de vídeos sobre regime previdenciário. No último vídeo da série, fomos ao Chile, para diferenciarmos o nosso regime de solidariedade do regime de capitalização chileno. Naquele vídeo, concluímos que o regime chileno, apesar de trazer grandes vantagens para o orçamento público, pode colocar o trabalhador, principalmente aquele trabalhador de baixa renda, em uma situação de extrema vulnerabilidade social no fim de sua vida, merecendo justamente por isso a proposta de uma reformulação pelo próprio governo chileno. No vídeo de hoje, adentraremos mais especificamente sobre as características do nosso regime e tentaremos responder de maneira definitiva se é verdade ou mito a existência de um rombo nas contas da Previdência que justifica a necessidade de uma reforma. Portanto, não saia daí. Nosso regime previdenciário de solidariedade depende muito fortemente de uma condição de sustentabilidade constante entre o que se arrecada e o que se paga de benefício. Dizemos que a nossa previdência é superavitária quando a quantidade de dinheiro que se arrecada é maior do que a quantidade de dinheiro que se gasta com o pagamento de benefícios previdenciários. Por outro lado, afirmamos que a previdência é deficitária quando o valor que se arrecada é insuficiente para pagar todos os benefícios em manutenção na Previdência. Você já deve ter ouvido muito a respeito desse tema, com respostas para todos os lados. Há aqueles que sustentam que a Previdência brasileira é deficitária, justificando a necessidade de uma reforma. E outros afirmam que ela é superavitária, acusando os defensores do déficit de tentar criar um ambiente de caos para justificar o fortalecimento de um sistema de capitalização, que, como a gente viu no vídeo do Chile, é muito vantajoso para as instituições financeiras. Acontece que a resposta à pergunta se a Previdência brasileira é deficitária ou superavitária depende da perspectiva em que é colocado o problema. Deixe-me explicar isso para vocês. O regime previdenciário brasileiro foi concebido dentro de um sistema maior, chamado Seguridade Social. A Seguridade Social é um conjunto de ações e benefícios em 3 áreas: a saúde, a assistência social e a própria Previdência Social. Para manter esse sistema, foi criada uma base de financiamento, formada em sua maior parte pelas contribuições sociais e outra parte por transferências de recursos orçamentários da União, dos estados e dos municípios. As contribuições sociais têm esse nome porque são tributos, cobrados não somente dos trabalhadores, que em tese se beneficiariam da Previdência Social, mas de toda a sociedade. Esse conjunto de recursos deveria ser suficiente para arcar com todos os benefícios e serviços pagos nas áreas da saúde, da assistência social e da previdência social. Acontece que, se levarmos em consideração tudo o que é arrecadado para a Seguridade Social, pode-se afirmar que esse montante é suficiente para arcar com esse custo. Portanto, aqueles que afirmam que a Previdência Social é superavitária leve em consideração esse conjunto de recursos provenientes das contribuições sociais, dos recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados e dos municípios e ainda as transferências do orçamento federal, quando há necessidade de suprir alguma insuficiência das contas. Contudo, não está absolutamente correta essa contabilidade. Isso porque, dentre as contribuições sociais arrecadadas, há aquelas que são destinadas exclusivamente para a Previdência Social. São as chamadas contribuições previdenciárias. E estas deveriam ser suficientes para custear as contas da Previdência Social, mas não são. Assim, os que defendem a existência do déficit levam em consideração apenas a arrecadação das contribuições sociais do tipo previdenciárias, ignorando a arrecadação das contribuições que deveriam ser destinadas para as outras áreas, ou seja, para a saúde e para a assistência social. Na prática, os investimentos na saúde são garantidos sempre que obedecido o percentual mínimo de recursos definidos pela própria Constituição. Mas a assistência social, como não tem definição na aplicação de percentual mínimo, acaba sendo a área mais prejudicada, exigindo dos seus gestores criatividade na aplicação dos recursos. A verdade é que as contas da Previdência não estão lá muito saudáveis. Mas eu quero convidar você
a discutir um pouco mais sobre se essa situação justifica realmente a necessidade de uma reforma ampla da Previdência brasileira. Por isso, continue acompanhando a discussão no canal e não se esqueça de fazer sua inscrição, marcando o sininho do alerta para saber da existência de novos vídeos. Muito obrigado a todos e até a próxima.